Olá, eu sou Vanessa, assistente social da Assistente Socializando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Maratona do Assistente Social Autônomo e Liberal. O entrevistado de hoje é o professor André Doria, ele é assistente social e dono da empresa André Doria Consultoria. Professor André Doria, muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e que falasse um pouco da sua história como assistente social. Oi, Vanessa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você. Bom, eu sou assistente social de formação, formado pela Universidade Federal de Sergipe e com MBA em gestão de políticas públicas. Meu primeiro trabalho como assistente social foi como gerente de gestão da informação no município de Aracaju. Fui contratado para ocupar esse cargo e desenvolvi esse cargo até o final de 2012. Na verdade, o cargo deu uma pequena modificada. Quando eu saí em 2012, em dezembro de 2012, o cargo já era um cargo de gestão, de monitoramento, avaliação e gestão da informação. Era uma gerência, na verdade. Então, minha primeira atuação enquanto assistente social, já formado, foi no campo da gestão, atuando na gestão. Quando e por que você decidiu atuar como autônomo? Quando a gente trabalha na gestão, a gente começa a perceber alguns vícios do setor público e eu tinha bastante dificuldade com relação a esses vícios, né? Nós sempre temos essa perspectiva de que o trabalho público é extremamente importante para a população, mas as engrenagens do setor público é um tanto quanto complicado. Então eu tive bastante dificuldade com minha chefe direta. A gente tinha bastante discordância do ponto de vista de como proceder em algumas questões e meio que era uma rivalidade, entendeu? Talvez por conta da minha idade, ainda era muito novo, tinha acabado de assumir um cargo de gerência, ela já estava há mais tempo que eu trabalhando na prefeitura, vinha de uma outra realidade, já ocupava um cargo de gestão há mais tempo que eu. Tinha uma perspectiva diferente de como se comportar no cargo e a lógica era tão perversa que, assim, quando as coisas davam certo, era ela que tinha organizado, tinha orquestrado, tinha feito, e quando as coisas davam errada, a responsabilidade era minha e de outros companheiros que trabalhavam no setor. Então, esse foi o ponto de partida para eu começar a mudar a minha forma de pensar e partir para um trabalho como autônomo. Então, em 2012, eu me despedi do setor público como contratado pelo setor público como uma pessoa física, com horário regrado, 7 da manhã às 12 da tarde, depois voltava das 2 às 5. Então, essa coisa de ter esse regramento de horário era outra coisa também que eu achava muito improdutiva, porque boa parte do tempo a gente ficava sem produzir, a gente produzia em fração daquele tempo que a gente ficava lá ocupando. Então partiu daí, desse mix de coisas, de situações, de problema com o chefe, com alguém que mandava, e também dessa necessidade. Eu sempre tive muita necessidade de controlar o meu tempo, de determinar quando eu iria trabalhar, onde eu iria trabalhar e de que forma eu iria trabalhar. Acho que isso foi o que acabou determinando verdadeiramente a minha forma de atuação como autônomo. Qual foi o seu primeiro serviço como um profissional autônomo e como você aproveitou essa oportunidade? Bom, meu primeiro serviço como autônomo aconteceu 2 anos depois. Eu tinha acabado de construir uma empresa de consultoria, que ficou conhecida como CRF Consultoria. Ela não existe mais. Agora eu tenho uma outra empresa de consultoria, que é a André Doria Consultoria, mas em 2014 eu consegui meu primeiro contrato. Na verdade, eu fui professor do Capacita SUAS na realização que aconteceu aqui em Sergipe, na única edição que aconteceu em Sergipe, e durante esse processo de dar aula para os municípios, eu conheci diversos gestores, diversos técnicos, e foi através desse conhecimento com os técnicos que eu comecei a caminhar de forma autônoma para prestação de serviço
aos municípios. Então, meu primeiro contrato eu assinei em janeiro de 2014. Janeiro de 2014 foi o meu ponto de partida. Eu prestava consultoria para um município aqui de Sergipe, Areia Branca é o nome do município. Eu ia algumas vezes por semana para o município, auxiliava no processo de captação de recursos para o município. Inclusive, nós conseguimos resolver uma situação do município. O município é um município de pequeno porte 2, então ele não tem a obrigação de ter serviço de alta complexidade. Só que por determinação de juízo, antes da contratação da consultoria, o gestor municipal, o prefeito, ele assinou um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público que obrigava o município a assumir a alta complexidade, a construção de um abrigo, e o município não tinha recurso para custear isso. Então, o primeiro trabalho que eu desenvolvi como autônomo foi o processo de captação de recurso para que o município tivesse como custear a instalação e a manutenção desse equipamento do abrigo no município. Isso lá em 2014. Quais estados e municípios você já prestou serviços? Bom, depois do primeiro contrato, ficou muito mais claro para mim que era verdadeiramente essa forma que eu queria para minha vida, né? Esse era o modelo de trabalho, esse era o modelo de estrutura, de remuneração que eu queria para mim. O contrato ele me possibilitava uma renda muito mais alta do que eu tinha enquanto servidor público, e a partir daí começou a abrir vários caminhos, várias portas, né? Então, daí eu trabalhei em outros municípios aqui em Aracaju, ou aqui em Sergipe, desculpa. Trabalhei em outros estados, já trabalhei na Bahia, já trabalhei no Tocantins, já trabalhei no Piauí, e sempre prestando consultoria na política de assistência social para os mais diversos municípios, né? Além disso, a gente construiu em 2015, no ano seguinte, o Simpósio Brasileiro de Assistência Social, que acontece até hoje. Inclusive era para a gente estar realizando agora em junho, em Fortaleza, o 5º simpósio, mas em decorrência da pandemia, a gente cancelou essa edição nesse período, né? Na verdade, a gente suspendeu para lançar em um próximo momento, quando essa pandemia já tiver passado e quando as pessoas puderem voltar a ocupar espaços, né? A ter aglomerações. Então, trabalhando dessa forma, de forma liberal, como autônomo, exercendo aquilo que a nossa categoria ela estabelece como profissional liberal, né? O assistente social ele é um profissional liberal, só que ele é um profissional liberal, no meu ponto de vista, acomodado por conta da necessidade, da demanda do Estado por contratar. Então as pessoas acabam se acomodando no concurso público, o que não é meu caso. Só para você ter uma noção, depois que eu saí de Aracaju, nunca mais fiz concurso público e nunca mais tive sequer um insight de eu acho que eu vou fazer aquele concurso público. Na verdade, isso saiu totalmente de cena para mim, né? Eu não me vejo trabalhando de outra forma que não autônoma. Se você fosse listar um passo a passo para vender um serviço de elaboração de um plano municipal de assistência social para um município, na prática, qual seria a ordem dessa lista? Bom, você falar sobre o plano municipal é interessante porque o ponto de entrada no município, no meu primeiro contrato lá em 2014, se deu por conta disso, né? Era uma gestão nova no município que precisava fazer a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, e eu fiz a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social como forma de entrar no município. Depois de prestar o serviço de elaboração, eu acabei sendo contratado para prestar os demais serviços de consultoria, né? Auxiliando o município nas demandas que o município tinha. Então, primeiro passo quando eu olho para um município que eu quero trabalhar, essa é uma outra facilidade, quando a gente está inserido dentro desse âmbito de consultoria, assessoria, trabalhando de forma autônoma, a gente tem a possibilidade de escolher onde a gente quer trabalhar. Eu atualmente só forneço
serviço para 2 municípios. Eu me policio bastante para não aceitar mais que isso, porque eu privilegio muito o meu tempo em família. Isso é uma coisa que para mim é essencial. Meu tempo em família me faz bem, me permite estar bem, e eu estando bem eu consigo desenvolver minhas atribuições com mais facilidade. Então, quando eu vou procurar um município para atuar, eu sigo alguns passos, e eu acho que esses passos eles podem ser replicados por qualquer pessoa. O primeiro passo é identificar se o município tem recurso em conta. Isso é fácil, a gente consegue acessar esses dados direto no site do governo federal, né, através da transparência. A gente sabe quanto tem em conta no município no mês anterior. Isso é o primeiro passo. Depois a gente tenta identificar quais são as demandas que o município tem. Então você entra em contato com o gestor, entra em contato com a equipe técnica, faz algumas perguntas básicas. Por exemplo, você está com um plano de assistência social em dia, ele está sendo aplicado, você está vendo resultado na execução desse plano, e a partir daí você começa a dialogar sobre a possibilidade de ofertar o serviço para elaboração ou para atualização do plano, ou até mesmo para fazer com que o plano ele saia do campo de vista do papel, né? Que ele saia do papel e ele passe a ser concretizado no município. Então esses são os passos que eu sigo, né? Eu verifico primeiro se o município tem saldo em conta para me pagar, porque não adianta oferecer serviço para o município se o município não tiver recurso para me pagar. E depois eu verifico se ele tem demanda para o tipo de serviço que eu tenho, que eu oferto, né? Então a gente tem uma conversa breve, eu explico como eu posso ajudá-lo, né? Muitas das informações que eu uso para mostrar a ele como dá para ajudá-lo, a gente já encontra disponível lá no site da Secretaria Nacional de Assistência Social. É bem fácil chegar no site, bem fácil encontrar as informações, então é super tranquilo. Devido à sua experiência, principalmente como um profissional autônomo, você foi além e construiu o curso do SUAS e o curso de ferramentas de gestão do SUAS. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa iniciativa. A construção do curso, ele já vem numa etapa complementar, né? Ao longo dessa jornada de trabalho, eu deixei de sair da Prefeitura de Aracaju em 2012, mas o meu primeiro contrato foi em 2014. Então, até conseguir verdadeiramente dar um passo importante e decisivo para essa forma de atuação que eu estava buscando para mim, foi uma jornada bem tensa, né? Então, passei 2013 inteiro sem renda por conta disso, obviamente com as economias que tinha feito durante a prestação de serviço ao município de Aracaju, mas não tinha entrada de novas receitas, né? 2013 foi o ano também que aconteceu o Capacita SUAS, e aí talvez isso tenha dado um pontapé para a jornada em 2014. Eu percebi que muita gente tem a mesma dificuldade que eu tinha, muita gente tem as mesmas reclamações que eu tinha. E uma das principais reclamações que eu tinha era com relação à questão de trabalhar muito e ser mal remunerado. E essa é praticamente uma máxima do serviço social, né? Você trabalha muito, você trabalha de segunda a sexta geralmente, você tem uma jornada de trabalho manhã e tarde exaustiva, atende a diversas demandas de outras pessoas, e aí você acaba tendo pouco tempo para cuidar de você mesmo, para atender às suas próprias demandas, e quando você precisa atender suas demandas, o teu salário ainda não te ajuda a você estar bem com você mesmo. Então isso fez com que eu começasse a pensar em processos de capacitação que auxiliassem outras pessoas a superar essas dificuldades. Eu sofri bastante nesse um ano que fiquei parado, até dar aula no Capacita SUAS, que me reanimou. Então, pensando nisso, eu fiz a construção do curso do SUAS, que foi o meu primeiro curso. O curso do SUAS é um curso em que eu foco objetivamente na possibilidade da assistente social, do assistente social, trabalhar como autônomo, prestando serviços de capacitação, como palestrante, como supervisor técnico do SUAS,
ou até mesmo trabalhar como consultor, que é como eu trabalho desde 2014. De 2014 para cá, minha fonte de renda, tudo que eu conquistei, tudo que eu construí foi com base nesse tipo de receita, né? Na construção de receita como consultor. Acredito que eu tenho uma carreira bem sólida, e é com base nessa carreira sólida que eu passo diversas dicas, diversas informações que são úteis para quem está começando ou para quem já atua na área, mas quer dar um passo acima, né? Quer subir um degrau, que é aquela de poder prestar serviço para diversos municípios, determinando a quantidade de municípios que vai trabalhar, determinando quanto você quer receber no final do mês. Não é fácil, mas é possível, porque é assim que eu vivo hoje. E o curso do SUAS, ele veio nessa perspectiva. Depois eu criei um outro curso, que é o curso Ferramenta de Gestão do SUAS. Esse curso é um pouco mais técnico, mais prático, porque ele é voltado para preenchimento de sistemas, para utilização de sistemas que são obrigatórios em todos os municípios. Todos os municípios têm que utilizar, mas nem todos os municípios sabem como utilizá-lo, e é aí onde a gente entra. A gente entra justamente nessas lacunas, né? Na ausência de capacidade técnica no município para executar determinada tarefa, determinada situação. Então, esses dois cursos eles foram construídos pensando nessa perspectiva de poder ofertar para os municípios aquilo que o município precisa, e, em contrapartida, eu receber o montante que eu considero justo pelo serviço que eu presto. Quais são as vantagens e desvantagens de atuar dessa forma que você atua? Como vantagens, eu considero, por exemplo, a possibilidade de você delimitar a quantidade de horas que você vai trabalhar, né? Eu consigo delimitar. Só um exemplo, quando eu vou ser supervisor técnico em um município, eu preciso estar a cada 15 dias por 4 horas no município, né? Geralmente eu trabalho um pouco mais do que isso, porque é uma dinâmica que eu gosto. Então, a maior facilidade é a gente poder controlar a nossa agenda, a gente não ficar a reboque do que outras pessoas, do que outras agendas têm para a gente. Essa, sem sombra de dúvidas, é a maior facilidade, o que eu vejo como vantagem. Outra questão é você ter a previsibilidade, né? Você consegue, de acordo com a quantidade de municípios para o qual você está trabalhando, você tem a previsibilidade de quanto você vai ter de remuneração. Então, por exemplo, você pode estabelecer um patamar para você: eu quero receber não menos do que X por mês. Então, para eu receber X por mês, eu preciso prestar serviço para 2, 3, 4, 5 municípios. Eu presto só para 2, porque essa é minha forma de trabalhar. Então, com 2 municípios eu consigo alcançar a meta de rendimento mensal que eu quero para mim. Essa é outra facilidade. Mas você me perguntou sobre vantagens, mas eu vou falar algumas desvantagens também. Uma das desvantagens é quando você não tem controle sobre seu tempo. O fato de você não ter uma agenda fixa vai fazer com que você precise, obviamente, ter maior controle sobre o seu processo de trabalho. Então você precisa ter mais atenção com relação a datas, a períodos, às formas como prestar o serviço para os municípios. Na sua opinião, qual a melhor forma de entrar em um município como prestador de serviços nessa área? Eu acho que a melhor forma de você entrar no município é pela necessidade do município. Quando você identifica qual é a demanda do município, é mais fácil você entrar no município. É assim que eu faço. Eu faço um diagnóstico prévio do município, identifico as lacunas que o município tem. Por exemplo, quais são os pontos em que eu consigo fazer o município avançar, e o município vai ver verdadeiramente que com o meu auxílio ele foi beneficiado. Porque assim o boca a boca fica mais fácil. Quando você leva um serviço de qualidade para o município e o que você oferta gera um retorno que é visível, que é fácil de identificar, o município ele se sente agradecido por ter você, ele sente que é necessário ter você. Então o valor que você pede para ele não passa a ser mais um empecilho.
O contrário também acontece, quando você não consegue comprovar a necessidade de ter você no município, ou quando você encontra uma deficiência no município, você se propõe a resolver e você não dá conta de resolver, o boca a boca negativo também vai acontecer. Então, o mesmo ponto de entrada pode ser o ponto de saída e o ponto que impeça você a entrar em outros municípios. Por isso é extremamente importante você se qualificar, você se preparar, você conhecer o município no qual você vai atuar, para que você possa verdadeiramente prestar um serviço com qualidade e ter o município como criar no município a visão de que você é um profissional que é indispensável para aquele município. Como funciona a questão de pagamentos envolvendo contrato, cobranças, prazos, etc? Bom, com relação à questão de pagamento, como eu falei, antes de entrar no município, a primeira coisa que eu vejo é se ele tem recursos em conta que deem para pagar o contrato completo. Então vai depender do contrato que eu venho a assinar com o município. Se eu fizer um contrato, por exemplo, para supervisão, é pelo menos 6 meses de contrato. Então eu vou calcular para ver se ele tem recursos suficientes para aquilo. Depois, no processo de contratação, a gente solicita do município que eles façam a emissão da nota de empenho no valor integral do contrato. Alguns municípios eles usam de subterfúgios de fazer o empenho fracionado, ou seja, você tem um contrato de 30 mil reais, ao invés dele ir lá empenhar os 30 mil reais, ele faz o empenho mensalmente das parcelas que ele vai te pagar. Então, se você estava trabalhando por 5 mil nos 6 meses, que daria esses 30 mil, ao invés dele fazer o empenho dos 30 mil, que empenho é até bom para vocês entenderem, é uma garantia que o município se compromete a pagar determinado fornecedor de serviço, determinado fornecedor de produto com aquele valor. Então a gente pede o empenho global, porque aí garante que o município vai ter os recursos tanto orçamentários quanto financeiro. E orçamento é uma previsão e financeiro é o que está em conta, que é o que a gente olha antes de entrar no município. Depois disso, a gente faz a emissão de nota fiscal. Se for como pessoa física, você pode utilizar até a Secretaria de Finanças do município mesmo, vai até a Secretaria de Finanças do município, faz o cadastro como pessoa física e faz o fornecimento da nota fiscal. No meu caso, como é pessoa jurídica, a gente já tem a inscrição junto ao nosso município, ao município onde é a sede da empresa. Então, a sede da minha empresa fica em São Cristóvão, aqui em Sergipe. Então, já tem um vínculo, né? A gente paga os impostos e as taxas certinho para o município e para o governo federal, e a gente faz a emissão da nota fiscal e das certidões negativas para que a gente possa ser remunerado, né? Para que a gente possa receber os recursos referentes ao contrato que a gente firmou. Dependendo da forma de prestação de serviço do que você vai fazer, você pode optar por receber mensalmente ou você pode receber por produto prestado, ou seja, determinados tipos de serviços quando a gente presta, a gente só recebe depois que concluiu todo o trabalho e entregou o produto para a prefeitura, para o município, e aí a gente recebe o valor integral daquele contrato. Qual dica você daria para quem tem interesse em entrar nessa área e não sabe por onde começar? Para quem quer entrar nessa área, inclusive é uma área que eu recomendo bastante, são 5.570 municípios e nenhum consultor dá conta de cobri-los, né? E até quando a gente tem uma rede de consultores é até melhor, porque facilita, né, o nosso contato. Às vezes a gente recebe uma oferta para prestar um serviço em determinado local, só que não é viável para a gente entra em contato com um colega que a gente sabe da competência, da qualidade do serviço e recomenda aquela pessoa para a execução do serviço. Então, se você tem interesse em entrar nesse setor, eu sugiro que você se qualifique, né? Porque não dá para partir para a ação apenas com a vontade, a gente precisa ter qualidade para ofertar os nossos serviços, que a gente comece com o pé no chão. Não adianta achar que porque a gente está trabalhando como empresa, a gente vai para um município de pequeno porte 1, por exemplo, que são até 20 mil habitantes, e vai querer cobrar 30, 40 mil mensal. São valores impraticáveis e que o município não vai ter condição de te pagar. Você pode até fechar o contrato, mas não vai receber.
Então é bom sempre usar do bom senso, levar em consideração que a forma de prestação de serviço é para o município, mas o beneficiado pelo serviço que você vai estar prestando é a população. Então, da mesma forma que a gente não gosta de ser lesado por políticos corruptos, a gente, enquanto prestador de serviço autônomo, a gente precisa prezar pela ética, pela qualidade dos nossos serviços, para que aquele recurso público que é tão caro para o município e muito mais caro para a população, ele não seja usado de forma indevida. E aí você tem diversas formas de você se capacitar. Você pode fazer um estudo da legislação, dos documentos que tem naquela área. Por exemplo, eu trabalho apenas com a política de assistência social. Então, na política de assistência social, você pode aprender com base na norma operacional básica do SUAS. Você pode aprender com a lei que regulamenta a assistência social, que é a LOAS. Tem uma série de atividades que você pode estar desenvolvendo nesse sentido para conseguir conhecer melhor a política de assistência social e poder ofertar um melhor serviço para o município. Professor André Doria, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, por aceitar participar dessa maratona tão rica de informações e compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Bom, Vanessa, muito obrigado. Foi muito bom trocar essa ideia com você, poder falar um pouquinho sobre o trabalho como consultor, fazer um convite para as pessoas que te acompanham, me seguirem também no meu Instagram. Dou bastante informação, sempre tem conteúdo gratuito lá no meu site, mas se as pessoas me seguirem no Instagram vão ter acesso a essas informações mais fácil. Meu Instagram é o André Doria 13, tudo junto, tá bom? Doria com I. Agradecer a você mais uma vez pela oportunidade e agradecer pela atenção de quem está nos acompanhando nesse podcast. Valeu e até uma próxima.